Glorificado seja o nome dele. Pode sentar, queridos. E hoje só crente de verdade que conseguiu vir. Porque além do tempinho ruim, o trânsito estava uma beleza hoje. Né? É uma coisa assim impressionante. Mas Deus dá graça, né? Conseguimos sair. Eu queria, antes de mais nada, não como profeta do caos, mas 2022 vai ser um ano muito difícil. Talvez seja o ano mais difícil que nós vamos passar, vai ser 2022, e Deus tem nos falado sobre isso. Por isso que Deus tem levantado profetas para trazer um ensino perfeito e correto à igreja, de modo geral, para se preparar, porque aqueles que são fiéis, aqueles verdadeiros, aqueles que creem na palavra, eles vão ver a crise toda, mas não vão passar por ela, eles só vão ver. Então chegou o tempo da igreja se levantar, os verdadeiros, e aqueles que têm fé de verdade, creem de verdade, vão passar por essa prova vendo e não passando por ela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E há uma profecia bíblica que está para se cumprir. Quantos querem saber? Não, só se mais de 50 pessoas falar, eu vou falar. É interessante essa profecia, que quando você pega o Antigo Testamento, tem muitas profecias, muitas delas especificamente para Israel, e grande parte delas já se cumpriram. Mas como o Antigo Testamento é a luz ou a sombra do Novo, eu posso pegar qualquer palavra profética que foi dada para Israel e transformá-la numa palavra para a igreja. Isso é verdade. Mas quando você pega o último capítulo da Bíblia do Antigo Testamento, o último livro, o último capítulo e o último versículo, e termina, eu falo, não deu tempo de cumprir essa ainda. Então ela vai acontecer no Novo Testamento, e eu creio nisso. Vamos lá, Malaquias capítulo 4, e todo mundo que tem trauma de Malaquias vai ser curado hoje. Porque o grande problema é que quando se usa o livro de Malaquias, normalmente, não aqui, né, nas outras igrejas, eles usam Malaquias só por causa do texto do dízimo. Mas Malaquias não é profeta financeiro. Malaquias é profeta da família. É ele que traz uma série de profecias e palavras sobre a família. E no meio, ele colocou dízimo oferta, porque faz parte da restauração da família. Mas como é que ele termina o livro de Malaquias? Vamos comigo lá, por favor, versos 5 e 6 do capítulo 4 de Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se nós pensarmos um pouquinho, nós estamos vivendo essa época. Estamos vivendo essa época, onde há pais e filhos que estão totalmente desagregados. A gente acompanha isso no dia a dia, os pastores que estão aqui devem acompanhar isso diariamente, na própria igreja muitas vezes. Quantos casos de pais preocupados com os filhos que estão rebeldes, quantos filhos nos procuram porque os pais estão totalmente desviados. Então a gente está vendo que estamos vivendo um tempo que vai vir uma unção profética, como a de Elias, e essa unção profética vai fazer uma grande revolução, primeiro na família, fazendo com que o coração, e olha, não é dos filhos para os pais, primeiro dos pais para os filhos, e depois dos filhos para os pais. Quantos creem nisso? Isso para mim é o sinal do avivamento. Isso para mim, quando acontecer, é o sinal do grande avivamento. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre por que essa profecia de Elias. Por que Elias é tão citado dentro dessa profecia de restauração e assim por diante? Restauração não só da família, mas da cidade, da nação. E nós podemos falar, por que não da igreja? Por que essa profecia? Então eu tenho que voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Eu peço a paciência dos irmãos hoje, para nós irmos para 1 Reis, capítulo 18.
E aqui estão os segredos para essa noite. E eu quero transformar essa palavra numa realidade para nós hoje. Porque para mim, estudar a Bíblia é muito bom individualmente, mas quando você pega a Bíblia para transmitir uma mensagem, você tem que transformar essa mensagem numa realidade. Eu não posso pegar qualquer palavra da Bíblia, aconteceu isso, só. Então isso vira história. Então nós não podemos ler a Bíblia historicamente, nós temos que pegar a história da Bíblia e transformá-la na nossa realidade, porque é isso que Deus quer que a gente faça, aleluia. Então, já que é citado que Elias, a unção de Elias, repete comigo, a unção de Elias, e é importante que fique isso para que nenhum, não vou falar o nome, ninguém fique pensando em reencarnação. Porque talvez alguns peguem esse texto para dizer, então Elias vai reviver, vai voltar e vai trazer. Não. Aqui a Bíblia está falando de uma unção profética que estava sobre Elias, e esse tipo de unção é o que vai fazer essa revolução nos nossos dias, eu creio assim. Então vamos ler 1 Reis 18, eu não vou ler todo o texto, vou abreviando, para nós ganharmos o tempo da palavra aqui, da explicação. Eu quero ler o versículo 1 primeiro. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Esse é o primeiro ponto que eu quero pegar. Qual era o problema que eles estavam vivendo? Vamos pensar em nós, toda vez que a gente pensa em Israel, pensa em nós. Qual era o problema que eles estavam vivendo? Falta de água. E eu não sei quantos viram que estamos vivendo no Brasil a maior seca aí, né, de água que nunca houve. Não houve. As pessoas verão, mas agora teve uma enchente na Bahia, irmão. Essa enchente não enche como é que fala? As bases que estão por baixo da terra. Ela não enche, porque ela é muito rápida. Então nós estamos vivendo uma seca muito grande, de físico. Mas quando eu pego essa palavra, eu não posso pensar só em água física. A água simboliza avivamento. Então, Elias recebe uma palavra profética, avisa o governo, avisa o governo que vai cair chuva. Depois de 3 anos e meio. Eu fiquei pensando, eu não lembro, não sei quantos lembram, acho que 3 anos atrás, São Paulo ficou 4 meses sem água, sem chuva. Houve um desespero do governo, começaram a fazer obras rapidamente, começaram o racionamento, principalmente nas periferias, começaram o racionamento de água. Imagina, queridos, 3 anos e meio. Imagina aqui na Moca, 3 anos e meio sem chuva nenhuma. Não é só um problema de água, porque ao faltar a água, vai faltar todo o resto, não vai ter produtividade, não vai ter nada. Então Israel estava vivendo uma seca tremenda de 3 anos e meio, desesperados. Quando eu pego isso, eu penso na fome espiritual que o povo está vivendo hoje. Estamos vivendo uma seca espiritual. Me perdoe aqui, essa é a minha realidade. Nós não podemos nos basear na nossa igreja local, ou numa outra igreja. Eu estou falando da maioria da igreja que está vivendo uma seca espiritual, porque o que eles estão dando para eles não é pão, alimento espiritual, estão dando farelo, com interesses próprios. Então nós estamos vivendo essa seca espiritual. E quando a gente fala, Deus disse que vai ter um grande avivamento na terra, principalmente no Brasil. Quantos creem nisso? Tem que ter uma palavra profética. Israel está vendo a seca, está vendo a destruição. Lembra que no tempo de Elias, quantas viúvas? Porque os homens estavam morrendo primeiro. Eu não sei porque que os homens morrem primeiro, né? Até nessa bendita pandemia, a maioria dos casais que morreram, o homem. Eu não sei porque, acho que o homem é mais fraco mesmo. Mas deixa para lá. Mesmo porque o homem não aguenta nem fazer um parto, já pensou? Na época de Elias também estava assim. Os homens estavam morrendo.
por causa da seca. Mas Elias é um profeta que Deus vai usar para profetizar algo novo. E eu vou repetir: quando Deus diz que nos últimos dias, antes do grande dia do Senhor, vai vir esta unção, eu tenho certeza que vai vir um grande avivamento. Aleluia! Eu creio nisso. Mas aí quando eu volto para 1 Reis 18, eu vejo que não é assim, Deus vai fazer e pronto. Não. Tem que haver algo na terra, tem que haver algo na igreja, tem que haver algo no meio dos profetas que levante essa possibilidade. Ela não vai ocorrer assim só porque Deus falou. Porque quando Deus fala para Elias, avisa o governo que vai ter chuva, que vai ter água, ele não ficou parado esperando a chuva acontecer. Ele teve que enfrentar uma guerra. Olha para quem está falando assim: nós vamos ter que enfrentar uma guerra. Não tem jeito. Eu vou abreviar para você aqui o texto. Logo em seguida você vai encontrar 3 personagens, eu vou trabalhar em cima deles. Um deles é Elias, o profeta. O outro se chama Obadias, que é o mordomo do rei. E o outro é o rei, que é Acabe. Então o que eu tenho hoje? Tremenda essa comparação. Essa é minha, fica tranquilo. Quando Elias confronta Obadias assim: sim, meu senhor Elias. Primeiro ele reconhece a unção que está sobre Elias. Então Obadias não é um ímpio. Segundo, Obadias fala para Elias: você lembra quando eu salvei os profetas de Jezabel? Então ele era um crente, na nossa cultura, tudo bem? Mas quando o rei mandou buscar água, Obadias foi pelo caminho que o rei mandou. Em outras palavras, é uma igreja que não tem unção profética. Eu vou repetir. A igreja Obadias é a igreja que vive do passado. Olha, lembra quando a gente fez isso? Lembra quando a gente aconteceu isso? Lembra quando eu fiz isso? Lembra disso? É o passado. E a igreja do passado reconhece a igreja profética. Por isso que Obadias chegou para Elias: sim, meu senhor Elias. Segunda coisa, quando o rei disse para Obadias: vai procurar água por causa dos nossos animais. Ele não está preocupado com pessoas, está preocupado com recursos. Em outras palavras, a igreja que não é profética, ela não está preocupada com pessoas, salvar pessoas, ela está preocupada em ter negócios, em ter grandes coisas, em ter riquezas, em ter fama, em ter isso, ter aquilo. As pessoas não estão nem aí, elas não precisam de água, quem precisa é os animais. Obrigado, irmã, você me ajuda tanto. Quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: ele não está falando de você ainda, tá? Porque a gente leva muito em conta essa questão de igreja como uma organização. Igreja Vida Nova, Igreja Nova Vida, Igreja não sei o quê. Não, nós somos a igreja. E a unção profética, ela vai cair sobre pessoas e não sobre um conjunto de organizações. Então, numa organização pode ter profetas que se levantem para trazer uma unção profética que não vai ser a de Obadias, mas vai ser de Elias. Põe a mão no nome de alguém mais perto de você e diga assim: você pode receber essa unção profética hoje. Quantos estão aqui comigo? Quando Acabe aparece o governo, meu Deus, é agora. Obadias está obedecendo o governo. A igreja que não tem unção profética, ela só obedece o governo, mesmo que esteja errado. Mas a igreja que tem unção profética, ela confronta o governo. Se você ler 1 Reis 18, eu estou indo rápido. Mas se você ler depois, você vai ver que quando Acabe se encontra com Elias,
Acabe olha para Elias e diz assim: és tu o perturbador de Israel? Igreja profética é aquela igreja que incomoda o reino das trevas. Igreja profética é aquela que incomoda o governo corrupto. Igreja apostólica e profética é aquela que incomoda toda a sua vizinhança que não está de acordo com a palavra. Porque a igreja Obadias não faz nada. Eu não preciso citar nomes aqui por causa de uma questão de ética, mas eu conheci uma igreja em São Paulo, bem do centro, uma igreja grande. E é do lado da Federação Espírita. E o estacionamento é o mesmo para os dois. Alô? E quando eu termino o culto aqui da manhã e termina a reunião da federação, eles se encontram no estacionamento e um cumprimenta o outro. Está tudo bem. Igreja profética, o quartel do inimigo não chega perto. A unção profética, quando pega alguém que é a unção de Elias, ela muda a nossa condição no nosso trabalho. Eu mudei muitas coisas, irmãos, por causa da idade, principalmente. Eu vou fazer 76 anos ano que vem, então eu estou dentro da lei do idoso, eu posso falar o que quiser, ninguém pode falar nada. Mas tem muita gente que chega para você, e eu não oro para essas pessoas. Eu mudei muito, a gente orava muito para as pessoas, hoje não oro muito não, principalmente quando você está na unção profética. O camarada chega: pastor, ora por mim. Qual motivo? Porque lá no meu emprego, agora tem uns umbandistas lá e estão fazendo trabalho, eu me sinto oprimido. Eu falo: está tudo errado, irmão, não vou orar por você não. Você tem que ter uma unção profética para chegar lá, para que aqueles camaradas lá cheguem para o Exu no terreiro e falem: Exu, não dá mais, tem um crente lá me atrapalhando. Nós precisamos de a unção de Elias, não da Obadias. A unção de Obadias deixa você um crente morno, que fica pensando só no teu passado. Quando você aceitou Jesus, ai que bênção que foi. Ai, quando eu fui batizado com os filhos, ai que tremendo. A unção profética todo dia está sobre você para confrontar as trevas e vencer e transformar aquilo que está do teu lado. Aleluia! Aleluia! Eu vou orar hoje por uma unção profética sobre a vida daqueles que quiserem. E esse texto começa com uma promessa. Qual é a promessa? Vai chover. Repete comigo: a promessa vai chover. Olha para o teu irmão e fala assim: a promessa para o Brasil vai chover avivamento. Mas como é que conquista, como é que uma unção profética chega até o momento de Deus cumprir a promessa? Esse texto de 1 Reis 18 é um texto dos mais ricos que eu já conheci até agora, porque tem tudo que eu preciso dentro de uma unção profética, tudo. Quando Elias chega para Acabe e diz: não sou eu que sou perturbador, é você que é perturbador. Imagina ele confrontar o rei: você é o perturbador, porque você e a sua casa têm prostituído Israel. Nós precisamos da igreja que apoie, sim, que esteja envolvido, sim, mas que esteja não esteja totalmente, como que eu posso dizer assim, ligado à política a ponto de não poder combatê-los. Nós precisamos de políticos crentes, com caráter, que possam chegar lá e confrontar a corrupção. Porque o político, ele não precisa ser um apóstolo, um pastor, mas ele tem que ter unção profética. Quantos estão comigo? Então, quando Elias confronta Acabe, ele faz um apelo. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, estão dizendo aí que Baal é Deus, e eu tenho Deus do céu, o Senhor, como meu Deus. Chegou a hora do confronto. Pede para todo o povo se reunir no Monte Carmelo,
e nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Reúne os teus pais de santo, e eu vou lá como profeta. Irmão, essa unção não é para qualquer um. Porque Elias sabia que naquela época um confronto espiritual pode gerar morte física, porque quem perde o confronto morre. Você pode imaginar um profeta pensando em enfrentar 450 pais de santos juntos? Quantos aqui já expulsaram demônio de alguém? Quantos expulsaram demônio de 10 pessoas juntas no mesmo tempo? 20? 50? A gente, para expulsar 10 demoniados, a gente leva a equipe toda pastoral. 30 intercessores, 40 libertadores, e Elias sobe no Monte Carmelo sozinho, para enfrentar 450 pais de santo, dos mais bravos que eles tinham. Mas por que ele foi sozinho? Porque ele tinha uma unção profética. A unção profética te dá a certeza absoluta que você pode estar sozinho, mas que você vai ganhar essa guerra, não tenha dúvida nenhuma. Aleluia! Aleluia! Quantos querem receber essa unção? Tem alguns passos. Vamos seguir Elias. Já que a unção profética de Elias, vamos seguir Elias. Elias agora chega para o povo e diz assim: vamos começar. Primeira coisa que ele faz, vocês são maioria são vocês, faz o sacrifício vocês primeiro, eu entro depois. Diz a Bíblia que os 450 começaram a clamar por Baal, por horas, começaram às 6 horas da manhã, queridos, prestem atenção, começaram às 6 horas da manhã, quando foi meio-dia, eles estavam clamando e não desceu Baal nenhum. Vem comigo. Você acha que aqueles 450 pais de santo sabia que Baal não ia aparecer? Porque se eles soubessem, eles não iam lá, porque eles sabem que depois iam ser mortos, porque eles estavam acostumados a fazer sacrifício e os demônios descerem, ou subirem, depende. Por que esses 450 pais de santo foram lá? Porque eles tinham certeza que Baal, que eles adoravam, ia aparecer. Mas tinha um profeta. Quando tem alguém com unção profeta, não baixa nada do outro lado, nem sobe do outro lado. Você nem precisa falar nada, só a tua presença é suficiente quando você está debaixo de uma unção profética. Quando chegou meio-dia, irmãos, eu fui buscar no original. Você conhece o Francisco Morilha, né? Muito bem. Ele tem um cabedal de grego e hebraico como ninguém tem. Eu, como não sei nada de grego e hebraico, eu pergunto tudo para ele. E ele me deu no original o que é que Elias falou para os pais de santo. Quando a Bíblia diz assim, vê Elias falando, vai ver que ele está viajando, por isso que ele não está baixando. Não foi isso que ele falou. Não se assuste. No original está escrito assim, Elias falou, ele não está aparecendo porque ele deve estar no banheiro. A unção profética de Elias era tão poderosa que ele ainda tirava uma dos caras, irmão. Ele ainda falava, clama mais, quem sabe ele está lá no banheiro e escuta vocês. Eles ficaram com tanta raiva que pegaram faca e começaram a cortar o corpo, porque eles sabiam que sangue derramado atrai os demônios. E foi até as 3 horas da tarde. Quantas horas, irmão? Começou às 6 da manhã até às 3. Quantas horas? 9 horas. 450 pais de santo pedindo para Baal vir. E ele não apareceu porque tinha alguém ali que era uma unção profética. E você pode ter a mesma unção profética. Quando chegou a vez de Elias, você pensa que Elias falou, está amarrado. Porque tem muita gente que entra numa guerra
espiritual, guerra profética, achando que se amarrar está tudo bem, irmãos. Se você não tiver uma unção profética, não vai acontecer nada. Elias sabia, e aqui está o segredo, meu Deus, eu tenho que falar tudo isso hoje. Aqui está o segredo, porque que Elias não clamou por Deus enquanto ele não fez algumas coisas. Elias sabia que se ele não fizesse aquelas coisas, Deus não ia descer. Ele precisava fazer algumas coisas. E é isso que eu quero dizer para você. A restauração, o avivamento, não vem só porque Deus falou. Deus está exigindo que a igreja faça algumas coisas. A unção profética vai fazer com que a igreja tome algumas providências. Primeira providência que ele tomou. Ele viu que o altar para Deus estava destruído. Falou, Deus não desce quando o altar está destruído. Primeira coisa que ele está falando é, a adoração tem que estar perfeita, porque se não tiver adoração perfeita, Deus não desce. Você pode ter o melhor louvor, pode ter a melhor canção, mas se o altar estiver destruído, Deus não desce. Gostou aqui comigo? Eu sei que você está pensando, não pastor, mas é uma igreja que tem um louvor tremendo. Eu não estou falando da igreja, irmão, estou falando da sua vida de adoração. Quando você está passando por problemas sérios na sua vida, na sua casa, o que você faz? Liga para o pastor, murmura ou você entra em adoração? Se o altar de adoração na sua casa está quebrado, irmão, não adianta vir na igreja e fazer adoração aqui, porque lá na tua casa que está quebrado, é lá que você tem que levantar um altar de adoração ao Senhor, e tem que ser perfeito. Primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Repete comigo, restaurar o altar. Veja quem está do teu lado e diga assim, restaure o altar da adoração. Senão você não vai vencer os demônios. A segunda coisa que Elias fez, quantos querem saber? Ele viu que as 12 tribos de Israel estavam separadas e desunidas. Elias sabia que fora de unidade, Deus não aparece. Na desunião, Deus não aparece. Quando marido e mulher estão um contra o outro, Deus sumiu daquela casa. Quando uma família está desunida, Deus não desce lá, porque só Deus desce em unidade. Por isso que Ele é um, 3 em 1. Elias sabia que não dava para pegar os 12 tribos e juntar, então, como profeta, ele faz um ato profético. Ele pega 12 pedras e coloca essas 12 pedras e faz um altar. Está dizendo para Deus, simbolicamente, como profeta, eu estou fazendo aqui um simbolismo da unidade das tribos de Israel, e você pode lutar pela unidade da igreja, para que Deus possa descer naquele lugar. Veja, ele não fez sacrifício nenhum ainda. Ele só está preparando o ambiente. Depois que o altar está pronto, é aqui para mim, irmãos, isso aqui foi uma grande chave que eu descobri. Quantos querem saber? Qual era o desafio que ele fez para os profetas de Baal? E eu pulei essa parte, mas está em 1 Reis 18. Antes de começar, ele fez um desafio. O Deus que responder por fogo, esse é que é o Deus. Então o desafio para os profetas de Baal era fogo. Ok, eles fizeram o altar deles, colocaram o sacrifício, Baal não apareceu, e agora Elias manda colocar sobre o altar lenha. Essa foi a coisa que mais me incomodou durante anos. Por que Elias pôs lenha, se o fogo não seria aceso? Teria que vir do céu. Se o fogo vinha do céu, não precisa de lenha. A lenha era para poder queimar o sacrifício. Quantos querem saber? Elias estava colocando no altar toda a lenha ministerial. Em outras palavras, tudo que nós fazemos para Deus, que Deus não pediu, tem que ser queimado.
A lenha no altar, porque o fogo vem de Deus, não vem de baixo. Então tem muita coisa que nós, como crente, como igreja, como pastor, como profeta, fazemos achando que estamos fazendo para Deus, e Deus falou, eu não mandei você fazer isso. É lenha. 1993, deixa eu ver se minha memória está boa. Em 93 eu fui a Israel pela primeira vez. Fomos com um grupinho pequeno para conhecer, eu nunca tinha ido a Israel nessa ocasião, 93. E foi tremendo. Pisar na Terra Santa foi algo fantástico. A primeira vez é inusitável. Quando eu volto de lá, nós tínhamos um programa na Rede Manchete naquela época. E naquela época, Valnice estava entrando na Rede Manchete. Outros pastores, na época, Caio Fábio. E todos eles fazendo caravana para Israel. Eu cheguei no Brasil e falei, nossa, todo mundo fazendo caravana, que ideia boa. E pensei nisso. Eu tinha sido convidado em Portugal para ministrar 30 dias numa campanha que eles vão fazer em todo Portugal. E me veio uma ideia boa. Eu vou para Portugal, fico lá 30 dias, faço uma caravana no Brasil. Quando completar 30 dias, eles chegam lá, a gente se junta e vai para Israel. Contratei uma agência de viagem. Tinha programa de televisão, divulgamos bastante na televisão. Chegou a época de eu ir para lá, chamei a agência de viagem, falei, vocês cuidam de tudo, estou indo para Portugal, encontro com vocês lá. Chego em Portugal, aeroporto de Lisboa, não tinha ninguém me esperando. Falei, alguma coisa está errada. Eu tinha um bilhetinho do telefone de uma pessoa que era a secretária do pastor que me convidou. Liguei para essa pessoa, ela atendeu o telefone. Pastor Gerson já está aqui em Portugal? Eu falei, vocês me convidaram. Mas perdemos a agenda, não sei o que lá. Olha, vai para esse endereço. Peguei um táxi e fui para o endereço. Cheguei no endereço, tinha uma chave com o meu nome. Fui para o apartamento, não tinha ninguém, só eu. Passei a noite viajando, falei, vou dormir, descansar, quem sabe o pastor aparece. Dia seguinte, dormi a noite toda, ninguém apareceu. Naquela época tinha telefone fixo, e tinha um telefone na sala. E eu falei, o que eu vou fazer? Ninguém telefona aqui, eu não tenho o telefone desses pastores. Irmão, quando você está desesperado, você ora. Eu fiquei desesperado, irmão. Walter, eu fiquei desesperado. Eu fui para o chão na sala e comecei a orar e chorar. E chorava, Senhor, o que está acontecendo? Sabe o que Deus falou para mim? Eu não mandei você fazer essa caravana. O que tinha de errado? Não tinha nada de errado, mas não era o que Deus queria para mim naquela época. Eu sei que a única coisa que eu fiz foi, Senhor, eu me arrependo. Eu levantei crendo que o Senhor ia mudar de ideia. E eu descobri algo aquele dia. Arrependimento é para nós mudarmos, porque Deus não muda, aleluia. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu me arrependo de verdade. O que eu faço agora? Irmão, na hora tocou o telefone. Tocou o telefone e o pastor pedindo desculpa, porque ele tinha perdido a agenda. Ele falou, já vou te buscar. E ali começou a maior campanha que eu já fiz em Portugal. Fiquei 29 dias e a caravana eu cancelei. Paguei todo o prejuízo e tive que arcar. Pensa que Deus deu dinheiro? Deu nada, tive que suar para pagar. Porque quando você faz algo que Deus não mandou e você quer uma unção profética, por isso não peça uma unção profética se você não vai obedecer o que Deus vai falar. Alô? A história de Billy Graham para mim é tremenda. Se você ler a biografia de Billy Graham, você vai descobrir lá o nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? É um camarada que levou Billy Graham para Jesus. Um avivamento. Na vida dele, ele levou Billy Graham para Jesus. E você vê a história desse outro camarada, ele não ganhou mais ninguém para Jesus. E a gente pensaria, puxa, ele só ganhou um. Ganhou Billy Graham. Por quê? Porque ele poderia ter ganhado muitas outras pessoas, mas não era o que Deus queria para ele.
Sabe por que que a igreja muitas vezes está cheia de coisas? Porque os membros vão dando, dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos abrindo isso. E os pastores, com a melhor das boas vontades, vai fazendo e de repente estão fazendo um monte de coisa que Deus não mandou. Isto é lenha. E lenha tem que pôr no altar para ser queimado. Quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim, você vai aguentar esse pastor até quando? E agora vem a doidice da unção profética. Quantos querem saber? O que eles precisavam? Água. O que estava faltando? Água. Quantos anos de seca? Agora o profeta fala, encha esse altar com 3 talhas. Ou 4 talhas, acho que eram 4 talhas. 3 vezes. Irmão, imagina quanta água derramada, imagina a Rede Globo transmitindo. Olha a loucura dos caras, nós precisando de água, eles jogando água no altar. O que ele estava ensinando ali? Se você quer algo para a sua vida, você tem que semear exatamente o que você não tem. Se eles queriam água e avivamento, eu tinha que semear água. E água representa a palavra, porque aquela água desceu. Meu Deus do céu, ela comeu tudo. E eu fico pensando, esse cara é doido, porque se o fogo descer, vai apagar o fogo. A água é muita água para apagar o fogo, mas ele estava pondo uma água diferente, ele estava pondo uma água debaixo de uma unção, e quando o fogo desceu do céu, ele lambeu a água toda, não apagou, queimou a lenha, queimou o altar, queimou o sacrifício, e ninguém se queimou. Vocês foram lá no Monte Carmelo? Eu não sigo os guias, porque todo guia quer levar você no alto Monte Carmelo e tem uma igreja católica. Não, eu sempre vou no lugar onde Elias foi, que é no meio do mato, antes de chegar lá na beira do abismo. E a gente pega as pedras e faz um altar ali. Na quinta vez que eu fui a Israel, não vou lembrar o ano agora, quando nós chegamos a Israel, mês de outubro, depois da festa do tabernáculo, o guia, que era um judeu, disse para nós que Israel estava sem água há muito tempo, e que eles estavam esperando chuva e chuva não vinha. E nós dissemos para ele, nós vamos orar por isso. E ele, como bom judeu, disse, queridos, nós fomos para o Monte Carmelo, nunca vou esquecer dessa cena. Céu azul, azul, sem nenhuma nuvem. No meio do caminho, o apóstolo Josué estava conosco no ônibus. Ele falou, estou sentindo a gente fazer um ato profético. Paramos a estrada, ele precisava de um pano vermelho. Entramos numa loja árabe, não tinha pano, só tinha camisa vermelha. Compramos a camisa e pedimos uma tesoura e cortamos. O árabe ficou olhando para nós, não entendeu nada. Ele falou assim, é que a gente gosta de cortar o pano. Cortamos a camisa, pegamos o ato e subimos. Quando o ônibus está chegando lá em cima, começou a aparecer uma nuvenzinha. Quando colocamos o pano nas 12 pedras que nós colocamos e derramamos óleo para orar pelo Brasil, pusemos a bandeira do Brasil, caiu o maior toró que nós já tínhamos visto até agora. Foi raio, trovão. E o nosso guia que estava fumando jogou o cigarro e começou a tremer. E depois nós ficamos ensopados, entramos no ônibus, ele pegou o microfone, ele falou assim, eu sei que vocês chamam isso de milagre. Apóstolo Luiz Escultor, ele tem essa Bíblia guardada até hoje, porque ele estava com a Bíblia aberta e molhou toda, e ele guardou de recordação, porque ela está toda enrugada até hoje. E aí nós fomos almoçar. Se você for a Israel, você sabe que lá é tudo corrido, porque entra uma turma, tem que entrar outra turma, e nós somos um restaurante árabe, no meio do mato, e nada de os caras pôr a gente para fora. E o guia tranquilo, conversando, e a gente lá, e eu com o horário, era o coordenador, o horário, eu chamei o guia, eu falei, o que está acontecendo? Aí chegou o dono do restaurante, e falou em árabe com ele, é que ele ligou para nós e contou um milagre. Então eu quero que vocês fiquem bastante tempo aqui, que eu quero que vocês abençoem o nosso restaurante.
Quando a água desce, se ela está debaixo de uma unção profética, ela não vai apagar o fogo. Porque quando o fogo de Deus descer, vai queimar tudo que não presta, só vai sobrar o que presta. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você já foi numa igreja de fogo. Uma igreja onde as pessoas falam, caiu fogo hoje. E aí eles já saem, rala malaxere balabás, caiu fogo. E lá fora ele fala, rala malachara do irmão. Não é esse fogo que Deus está falando. É o fogo do avivamento que é por dentro de você, que queima o que não presta, que queima o pecado, que queima tudo, e você se torna uma unção profética perfeita. E quando você chegar no altar do Senhor e você pedir para Deus aparecer, Ele vai ver que você é um adorador, que você crê na unidade, que você já queimou a tua palha ministerial, você está cheio da água do Espírito. Ele desce e aparece. Quantos querem isso para você? Eu tenho mais uma revelação. Elias sabia a hora certa que Deus ia aparecer. Vou repetir. Walter, eu não sei se já ministrou isso, mas essa é para você pegar. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, eles pararam. E Elias falou, agora é minha vez. E o que era às 3 horas da tarde no calendário judaico? A hora da oferta de manjares. Foi na hora da oferta de manjares que Elias falou, Deus, aparece para que esse povo creia que eu sou teu filho, sou teu profeta, e que eles creiam no Senhor. Foi na hora da oferta dos manjares, às 3 horas da tarde. Deus olhou, não era o problema da oferta, Deus olhou, não, o altar está levantado, a unidade está feita simbolicamente, a lenha está pronta, a água já desceu, aleluia, então eu posso descer, porque agora é a hora que eu apareço, é a hora da oferta dos manjares. E quando o fogo desce, você chegar lá, irmão, é incrível, próxima vez que você for, quantos vão para Israel? Outubro do ano que vem. Nós vamos ali onde Elias fez. Vocês vão ver que é um lugar pequeno, apertado, perto do penhasco, que dá para ver todo Israel. Por isso que aquele moço foi lá olhar se tinha nuvem. Eu fiz essa experiência lá, irmãos. Ele abaixa ali. Como que ele fez? Pôs a cabeça no meio da perna. Lê na Bíblia. E ficou intercedendo. O que significa isso? Vocês já perceberam que eu quero pegar tudo que tem na Bíblia, não quero perder nada. Porque a mulher hebreia, quando ia dar à luz, essa é a posição que ela ficava. Elias está dando à luz ao avivamento. Sete vezes o rapaz vai lá e olha e volta. 6 vezes ele volta e diz, não tem nuvem nenhuma. A unção profética gera uma fé que você pode olhar o céu azul e saber que vai vir uma chuva que vai cair. Ele disse, pode ir mais uma vez. E na 7ª vez, ele disse assim, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu gosto de pegar experiências próprias. Quantos aqui um dia tiveram oportunidade de ficar parado, deitado no chão em algum lugar, ficar olhando as nuvens? Quantos perceberam que você pode ver todo tipo de formato? Forma tudo na nuvem. Mas por que que tinha que ser a nuvem do tamanho da mão de um homem? Por que que não podia ser outra figura? Aquele dia que eu subi lá, antes da chuva, eu olhei para o lado da planície de Jezreel. Dá para ver tudo, azul. Aí eu pus minha mão assim, ó. E quando você tira a mão, fica um negocinho desse tamanho no céu. O que aquele homem viu foi uma nuvenzinha desse tamanho, que parecia uma mão. E ele disse para o Elias, é do tamanho de uma mão.
Quando Elias ouviu essa palavra, ele levantou e falou: avisa Acabe que vai cair o maior toró da vida dele. Eu experimentei isso ao vivo lá, eu sei como é que funcionou. E quando a chuva veio, era aquilo que eles precisavam. Eles não precisavam do fogo, eles não precisavam dos profetas de Baal sendo destruídos, isso fez parte do processo, mas o que eles precisavam é do avivamento, e o avivamento só vem quando houver, depois de tudo isso, a intercessão que gera vida. Quantos estão aqui comigo? Por que oferta de manjares? Quantos querem saber? Eu não vou entrar nesse estudo de escatologia aqui, porque é um outro estudo. Mas quando eu estudei escatologia, e quando principalmente Daniel fala do anticristo, do príncipe que há de vir, pode estudar isso lá em Daniel. Quando ele revela o anticristo, ele diz que o anticristo vai parar duas coisas. Ele vai se sentar no trono, vai se sentar no templo de Israel, vai dizer que ele é Deus, vai falar para todos os judeus: a partir de agora, dízimo e oferta de manjares está suspenso, é proibido. Ele não proibiu as outras ofertas, ele não proibiu oferta de gratidão, ele não vai proibir oferta de gratidão, ele só vai proibir dízimo e oferta de manjares. Eu tive que ir atrás disso. Falei: por que ele vai proibir o dízimo? Porque a Bíblia diz que quando você entrega o dízimo, o resto Deus cuida. Então, se você entrega o dízimo, na época que nós não vamos estar, graças a Deus, mas ele está falando simbolicamente, nem o anticristo pode pôr a mão no seu dinheiro, se você entregar o dízimo. Então ele mandou parar o dízimo. E oferta de manjares? Também não vou entrar nisso, vou deixar para o pastor Walter. Mas quando você chega em Levíticos e fala das ofertas, aí você chega na última oferta, oferta de manjares, tem todo o cerimonial e diz assim: esta oferta santifica todas as outras. E no momento que a oferta é santificada, nem Satanás, nem o anticristo, nem o falso profeta pôr a mão mais, porque ela foi santificada. E aquilo que Deus santifica, torna-se puro para sempre, e ninguém pode pôr a mão. Elias sabia disso, fez tudo certinho e esperou a hora da oferta de manjares. Porque nessa hora, o que Deus purificar, ninguém pode pôr a mão mais. Aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar, meu Deus do céu. Quantos estão aqui comigo? Eu senti de passar essa palavra porque nós vamos entrar em 2022. Eu continuo pregando isso. Serão os anos piores que nós vamos enfrentar até agora. Mas se nós estivermos debaixo da unção profética que foi profetizada, se nós pegarmos o exemplo de Elias e trazer isso para a nossa vida, nós vamos ver o poder de Deus, mesmo com todas as coisas ruins que acontecerem. Porque não tocará em nós, se você realmente for um adorador, se você realmente tiver unidade, se você clamar por unidade, se você parar de fazer o que Deus não mandou você fazer, e se você trouxer a água no altar e santificar, e na hora da oferta, Deus vai dizer: você vai passar por tudo e não vai acontecer nada com você. Quantos estão aqui comigo? Pastor, e como é que recebe essa unção? Unção se conquista. Vou repetir. Comigo já aconteceu. É a idade, viu, irmãos? Fica tranquilo. Quando você fica a certa idade, você fica bocudo. Porque eu cansei de chegar em alguns congressos e pregar, e aí chega alguns jovens e fala assim: pastor, põe a mão na minha cabeça e reparte a tua unção. Eu falei: vai trabalhar, vagabundo.
Levei 30 anos para chegar onde eu cheguei, você já quer no primeiro dia receber a unção? Vai conquistar a tua unção. Primeiro você tem que ter um chamado, depois a tua autoridade tem que confirmar esse chamado. Aí você começa a fazer o quê? Ser um adorador de verdade, ser uma pessoa que levanta altares de adoração na tua casa, uma pessoa que sabe que é semear, uma pessoa que sabe o que é a palavra de Deus, uma pessoa que está verdadeiramente certinho no que Deus fala, é a única coisa que Ele faz. Essa pessoa está crescendo a ponto de ter a unção dobrada e receber a unção de Elias e de Eliseu. Se fosse simplesmente pôr a mão nas pessoas, não, a unção se conquista. Eliseu passou quase 17 anos só lavando as mãos de Elias, não fez mais nada, até o dia que Elias perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada por herança daquilo que você tem. Alô? Quantos estão aqui? Pastor, então o que nós vamos fazer hoje? Eu vou orar para que você se desperte para receber unção profética e comece a exercitar a unção profética, para que quando o teu líder falar para você: veja que você é profeta, então você começa agora a crescer na unção profética, e aí você começa a se amoldar naquilo que Deus quer do profético, e aí sim, tudo que você profetizar, tudo que você colocar a mão, vai acontecer, porque Deus olha para você e sabe que você é um profeta de verdade. E quer aprender mais de profeta? Leia Elias, porque esta é a unção dos últimos dias. Quantos estão aqui comigo? Olha para o teu irmãozinho e fala assim: graças a Deus, essa é a última quarta-feira que esse pastor vai estar aqui. Mas eu quero orar por vocês, para que a palavra não seja simplesmente uma palavra bonita. Eu, quando era tradicional, 40 anos, irmão, foi 40 anos tradicional. Comecei a pregar aos 16 anos de idade. E eu aprendi no mundo tradicional que a gente pregava, ficava na porta da igreja. Não era para cumprimentar os crentes, não, era para receber. Bonito sermão, bonito. Quero dizer algo para vocês: nós temos que chegar no tempo, e 2022 vai ser a nossa prova de quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Alguns vão ser firmados, mas não vão ter unção profética. Mas alguns vão ser levantados a unção profética, para começar a descer as coisas, para que Deus apareça e comece a mudar status na vida de muita gente. Quantos estão aqui? Fala para o teu irmãozinho: é possível, mas tem um preço. E o preço é dedicação. A unção profética te separa para um tempo de dedicação ao Senhor. A tua prioridade passa a ser o Senhor, acima de qualquer outra coisa, porque é Ele que vai falar com você, e você vai usar a tua boca para transmitir o que Deus está falando. Por isso Elias podia dizer: avisa o governo que vai cair a maior chuva, mesmo não tendo nada para ver. Falsos profetas tem muito. Como é que a gente distingue um do outro? Veja os frutos. Veja os frutos. Eu recebi ontem, já está começando a circular, é um profeta de Brasília, um jovem. Deu o nome dele, igreja, ministério, e diga: eu profetizo, assim como Deus falou, Bolsonaro vai cair, ele não vai continuar, eu profetizo. E foi profetizando. Eu não sei quem era, eu fui atrás. O cara criou problema em todas as igrejas por onde ele passou. Como é que você pode crer na profecia se a pessoa que profetizou não tem testemunho verdadeiro? Eu fico pensando em Elias, fica pensando, 450 pais de santo, todo o povo do lado, e eles profetizando, e você tem que chegar lá e dizer: Deus vai descer agora. E se Deus não descer?
Se você tem uma unção profética verdadeira, você vai falar e Deus vai garantir a tua palavra. Eu vou repetir. Não se assuste. Quando a unção profética está sobre a tua vida e você está dedicado ao Senhor, você vai dizer coisas que Deus não falou e Ele vai garantir a tua palavra. Pastor, de onde você tirou isso? Da vida de Eliseu. Eliseu queria dar um presente para a sunamita, de tanta gratidão que ele recebeu. Pergunta para ela o que ela quer. Ela disse, não preciso de nada. Mas ela era estéril. Eliseu não falou, Deus falou, ele não orou para Deus. Ele estava tão grato que ele falou assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Mas como ele era um profeta de Deus, Deus honrou e ela teve um filho. Deus não falou para ele profetizar aquilo. Meu irmão, quando você está na unção profética verdadeira, você sabe o que você deve profetizar, mesmo que muitas vezes você não tenha certeza se Deus falou ou não, mas você está profetizando algo verdadeiro, e aquilo vai acontecer, porque Deus olha para você e fala, eu vou honrar esse meu profeta, e vai acontecer o que ele falou. Você está aqui comigo? Feche seus olhos por um momento. Senhor, essa é uma palavra difícil para esses dias, mas o Senhor está alertando a igreja. O Senhor está alertando aqueles, Senhor, que querem passar pelos próximos anos no meio das dificuldades e das crises que virão, olhando, determinando, crendo e podendo ajudar muitas pessoas através de uma palavra profética. Senhor, levanta os Elias e os Eliseus desse tempo. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que não estão a fim de agradar homens, que não estão a fim de fazer coisas que o Senhor não mandou fazer só para ter um currículo. Não, Senhor, levanta homens e mulheres que não querem nem aparecer o nome deles, mas que eles querem verdadeiramente receber do Senhor uma palavra que ela vai ser direcionada e vai mudar vidas. Senhor, nós queremos declarar também que, como humanos que nós somos, nós temos dificuldade, Pai, para chegar nisso. Mas o Teu Santo Espírito pode nos ajudar. O que nós queremos dizer nesta noite, Senhor, nos ajuda a chegar nesta unção. Nos ajuda a chegar nesse tempo e poder olhar e profetizar no meio do caos, no meio da falta d'água, no meio da corrupção, dizer, vai chover, vai vir um avivamento, vai mudar a família, vai mudar tudo, poder ter essa autoridade, Senhor. Usa aqueles que estão dispostos a pagar o preço por isso, Senhor. E eu sei que nessa noite o Senhor vai encontrar aqui homens e mulheres que estão dispostos. Se você está disposto, só levante as suas mãos e você fala com Deus que você está disposto. Diga para Deus. Não olha para a sua dificuldade agora, não. Não olha para a sua dificuldade, não, irmãos. Se nós olharmos para a nossa dificuldade, a gente não sai, não faz nada mais. Vamos olhar para aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Deus pode levantar você como Elias, na unção de Elias dos tempos atuais. Não é para falar para o governo, muitas vezes na sua casa. Ser o Elias dentro de casa. Talvez para os seus vizinhos. Talvez na sua célula, não sei. Em algum lugar Deus pode usar você numa unção profética. Pai, eu quero orar por esses que entenderam a palavra nesta noite. E que a palavra se tornou rema na vida deles. Senhor, nós entendemos que não depende só de nós. Nós vamos fazer a nossa parte. Mas o Senhor tem que nos ajudar. Senhor, temos uma luta dentro de nós, como o apóstolo Paulo falou, uma luta entre carne e espírito. Senhor, com o Teu Espírito Santo a gente consegue vencer. Senhor, nos leva a esse nível de unção. Nos leva a um nível de unção profética que pode passar por cima de todas as coisas. Que assim como Elias está olhando aquele céu que não tinha nada, podia dizer, vai chover. Que chegamos nesse nível, Senhor, em nome de Jesus. Levanta nesta igreja, Senhor, homens e mulheres cheios desta unção. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Vamos nos edificar um pouco. Se você ora em línguas agora.
Hanamashore de ande.